Amém. Lucas 18, os primeiros 8 versículos, vou ler para vocês. Diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Aleluia. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Até aqui. Você pode dizer amém? Amém. Texto maravilhoso. Para você entender o contexto dessa passagem, é importante lembrá-los que no final do capítulo 17, momentos antes de Jesus contar essa parábola, ele está falando com os seus discípulos sobre a sua segunda vinda. E, ao mesmo tempo, alertando os discípulos para o fato de que, no final dos tempos, a nossa fé seria exposta a um enfrentamento, a uma luta, a uma perseguição intensa. Irmãos, somos testemunhas dessa verdade que Jesus falou aqui em Lucas 18. Nunca em outro momento da história os cristãos foram e estão sendo tão perseguidos e assassinados por sua fé em Jesus como nesse século. A ponto de órgãos, empresas de jornalismo que não têm nenhum vínculo com a nossa fé reconhecerem que, de fato, os cristãos estão sendo perseguidos na face da terra. Daí, para ilustrar e transmitir a importância da oração, principalmente nesses dias que se aproximam do fim, e para reforçar o caráter gracioso do nosso Deus, Jesus cria uma narrativa, cria uma história, cria uma parábola com elementos bem conhecidos daquela cultura, para eles poderem entender e captar essa mensagem. Então Jesus utiliza a figura de um juiz itinerante e de uma viúva. O tribunal naquela época era uma tenda, uma cabana, fácil de ser transportada de um lado para o outro. Não era como um prédio que nós temos aqui em Pedotiba. Não, era uma tenda simples, e o juiz era itinerante, ele determinava onde, em que localidade ele ia trabalhar, ele ia estar expediente, se haveria expediente e quem seria atendido. E propositalmente Jesus utiliza a figura de uma viúva para ilustrar dentro daquela cultura a pessoa que mais enfrentava dificuldade na vida. Jesus constrói um quadro extremamente duro, difícil, desanimador, para dar uma aula para a gente, para os seus discípulos, sobre a importância da nossa vida de oração, sobre a importância da gente conversar com Ele dia e noite. Então, a primeira lição que eu encontro, que eu desejo destacar com vocês aqui, nesse texto, é que Jesus nos mostra que a oração é o nosso oxigênio. A oração é o oxigênio do cristão. Ou você está respirando nesse momento, ou você está desfalecendo, você está desmaiando. Não tem meio termo, não tem como você ficar caminhando com Jesus e prendendo a respiração. Ou você respira, ou você desfalece. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. A mensagem de Jesus é absolutamente clara. Orar é o que nos mantém vivos na nossa caminhada da fé, principalmente nesses dias que estamos vivendo. Essa ordem de nunca desanimar significa o quê? Nunca ficar sem ânimo, sem energia vital, sem desejo de estar engajado no reino. Significa a mesma coisa que falar assim, nunca desfalecer, nunca desmaiar. Jesus está falando para os seus discípulos, nunca desfaleça, nunca perca o ar, nunca desmaie. Você já passou por alguma experiência de sufocamento? Sabe você está ali, não sei quantos frequentam as nossas praias aqui da região, mas você está ali em Itacoatiara, que normalmente tem aquele marzinho tranquilo,
né? E aí do nada vem aquela marola esperta que te leva para o fundo da água, aí você passa aqueles eternos segundos sem respirar. Né? O que a falta de ar promove na gente? Desespero. Desespero. A gente só fica desesperado quando está sem ar. Outro exemplo, lembrei para aqueles que treinavam jiu-jitsu aqui na igreja antes da pandemia, quando você leva aquele golpe popularmente conhecido como mata-leão do seu oponente, né, durante o treino, e começa a ficar sem oxigênio. Se o pescoço está sendo literalmente estrangulado ali pelo braço do oponente, e antes de você perder o ar totalmente, o que acontece? Quem está sofrendo esse golpe começa a desfalecer, começa a ficar desesperado, começa a perder o ânimo, a brincadeira fica sem graça, eu quero acabar com isso. E aí o que você é orientado a fazer? Aquela batidinha que deixa até o braço do oponente roxo, né, de tanta batidinha que você dá para o cara parar. E se ele não para, você vai perdendo o ar, você vai perdendo o ânimo, você desfalece. Ninguém fica animado quando perde o ar. E se a gente não orar sempre, a gente vai ficar sem ar. A gente vai desanimar na caminhada, a gente vai começar um processo de desencanto, de murmuração, onde tudo fica difícil, pesado, lento. Perseverar em oração é o que mantém a gente animado e engajado no reino. É que nos mantém encantados com Jesus. Se o cristão não ora, ele não respira. Logo ele perde o ânimo. Orar sem cessar significa isso, tornar a oração algo comum, algo que você faz sem pensar. Algo que é natural, como a respiração. Você nesse momento está pensando, agora eu tenho que respirar, agora eu tenho que expirar, agora eu tenho que inspirar. Não, você só respira. A gente só pensa na respiração quando está se afogando. Aí a gente fica desesperado, mas a respiração é algo absolutamente natural. Por isso Jesus traz os discípulos para essa reflexão. Oração, conversar com Jesus, se manter conectado com Jesus, deve ser como a nossa respiração. Respirar é algo que a gente simplesmente faz. Conversar com Jesus o tempo todo é o que nos mantém vivos na fé. Guarde isso. E como que eu ouço Jesus conversando comigo? Como que os nossos filhos, estou vendo o Juju aqui na frente, como que os nossos filhos, independente da idade, eu e você, como que a gente ouve Jesus conversando com a gente? Jesus pode falar com a gente de diversas maneiras, mas preferencialmente, a forma principal que Jesus vai utilizar para falar comigo e com você é através da palavra, através da revelação especial dele na palavra. Então, crie o hábito também de orar com a Bíblia no seu colo, porque oração e palavra andam juntas. O estudo da palavra anda junto com a oração. Jesus pode falar com você de outras formas. No primeiro culto eu até lembrei, eu assistindo um desenho animado, o Wall-E, Jesus falou grandemente comigo, assistindo um desenho animado. Depois eu fui saber que o cara que inspirou aquele desenho era um pastor. Eu falei, estamos juntos, estamos conectados. Mas Jesus fala com a gente de diversas maneiras, mas a forma principal, você quer ouvir Jesus falando com você, literalmente, esteja com a Bíblia no seu coração, lendo, conversando com Ele, ouvindo dEle, a revelação especial dEle. Segunda lição dessa parábola, que fica claro para mim, eu quero compartilhar com vocês, Jesus nos concede livre acesso ao Pai. Jesus concede a mim e a você livre acesso ao Todo-Poderoso. Se você foi lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tirou todo o pecado do mundo, então você tem livre acesso ao nosso Pai Celestial. Aleluia! Observe o contraste que Jesus utiliza, comparando a viúva com os filhos de Deus. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, está no versículo 2, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva. O que Jesus está chamando a atenção aqui? Ela era marginalizada por ser mulher, ela era marginalizada por ser viúva, ela passava grandes dificuldades por não ter nem recursos materiais, nem ninguém para interceder por ela. Essa viúva da parábola se dirigia continuamente a esse juiz, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus, não me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Preste atenção, fique aqui ligado comigo. Jesus não está dizendo nesse trecho que o seu povo é como essa viúva que fica importunando a Deus. Amém? Estamos juntos? Jesus não está dizendo isso. A comparação dele é muito contrária a isso. A argumentação de Jesus é a seguinte,
Se uma pobre viúva, cheia de limitação que essa cultura impôs a ela, né, cheia de dificuldades, conseguiu o que precisava, o que pedia, o que necessitava de um juiz mau, injusto, sem temor a Deus, quanto mais os filhos de Deus receberão da parte do seu Pai amoroso tudo o que necessitam. Jesus está falando isso. Vocês nenhum filho vai importunar o Pai. Vocês têm acesso direto a Deus. Aquela viúva não tinha acesso direto ao juiz. Ela precisou incomodar, o que diz o texto aqui, continuamente importunando, incomodando o juiz. Jesus está falando, vocês não precisam disso, vocês têm comunicação direta com Deus Todo-Poderoso, sem nenhuma limitação, sem nenhum desconforto, porque quem é filho tem livre acesso ao Pai, aleluia. Essa é a segunda lição, Jesus concede para a gente, Jesus conquistou na cruz para mim, por mim e por você, livre acesso ao Todo-Poderoso. A gente não tem que importunar ninguém. Perceba os contrastes aqui, que são radicais. Nossas causas não são julgadas nos tribunais humanos. Nem que a gente precise de vez em quando recorrer aos tribunais humanos, mas a decisão do justo juiz sai antes da gente sair de casa. Deus decreta, Deus julga, Deus atende a nossa causa antes mesmo da gente ficar na frente de um juiz humano. Amém? Eu tenho certeza disso. A viúva não possuía nenhuma ligação de afeto com aquele juiz. Muito menos o juiz possuía alguma ligação de afeto com aquela mulher. Enquanto nós somos filhos amados. Jesus falou, eu não considero mais vocês servos, eu chamo vocês de amigos. Aleluia, aleluia. Somos alvo do seu afeto, do seu amor, da sua graça. E se alguém entrou aqui hoje à noite e ainda não tem certeza desse relacionamento com o Senhor, fale agora com Ele, converse com Jesus agora. Senhor, eu quero ter esse relacionamento de filho com o Senhor. Eu quero ser envolvido pela sua graça e pelo seu amor. Fale com Jesus agora. Não saia daqui sem a certeza de que seus pecados foram perdoados, de que você tem o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Eu preciso do seu amor, fale isso para Jesus. Jesus, eu preciso do seu amor, eu preciso desse relacionamento que está sendo falado na pregação. A viúva não tinha livre acesso ao juiz, mas todo aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus tem livre acesso ao Deus Todo-Poderoso, aleluia. Você tem consciência dessa verdade? Você já travou assim na sua devocional, andando, indo para o trabalho e percebeu a grandiosidade dessa revelação? Você, descendente de Adão, vindo do barro, você, por causa de Jesus, da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, você tem livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Planeta Terra, você, aqui na região oceânica, você tem livre acesso ao Deus da glória, ao Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. A viúva da narrativa, criada por Jesus, não tinha nenhum amigo que pudesse interceder por ela. Nós temos Jesus, a Bíblia fala que Jesus está à direita do Pai, intercedendo pelos seus constantemente. Tudo o que a gente precisa, Jesus está intercedendo por nós. A gente não carece mais de despachante humano, como era na antiga aliança, que a relação com Deus necessitava de mediadores, precisava do sacerdote, do sumo sacerdote. Jesus é o nosso sumo pontífice, Jesus é o nosso mediador. É Jesus quem leva a gente ao Santo dos Santos e nos coloca na presença de Deus. A gente não precisa mais da mediação de papa, de padre, de pastores. Não precisa. Muito menos da intercessão na fé dos nossos irmãos na fé que faleceram. Por que aqui na Oceânica a gente não tem um padroeiro? Né? Deus tem sempre me trazido aqui para pregar em véspera de feriado. Amanhã é feriado, deve ser porque Ele quer que eu fale bastante, não tem pressa para a gente ir embora, né? Deve ser isso. Por que na Oceânica a gente não tem um padroeiro? Por que aqui na Oceânica a gente não é devoto de São Pedro, São Paulo, São João ou Maria? Por quê? Por maior que seja a nossa admiração, respeito e apreço por esses heróis da fé, só Jesus é a ponte que nos leva à presença de Deus, que nos dá conexão direta com o Senhor, que nos coloca no Santo dos Santos. Só Jesus, só Jesus. A qualquer momento do dia, você acordou de madrugada, está sem sono? Fala com o Pai.
Está indo para o trabalho? Fala com o pai. Coloca o fone de ouvido. Hoje a gente tem uma imensidade de ferramentas digitais para você ouvir a palavra, para você ouvir a pregação. Mantenha-se conectado com o Senhor de dia e de noite. Irmãos, que realidade maravilhosa. Só essa revelação já deveria ser um estímulo gracioso para a gente se manter animado nessa caminhada. Se a pregação terminasse aqui, a gente já ia para casa abençoado. Mas graças a Deus, amanhã é feriado e a pregação pode se estender. Ô, glória! E vai se estender, eu estou só começando. Que estímulo maravilhoso para a gente se manter animado. A terceira lição abençoadora desse texto é Jesus deixa claro para a gente aqui que Ele nunca rejeita a nossa oração. Aleluia. Você pode agradecer a Deus aí no seu coração, na sua alma. Jesus nunca rejeita a oração dos seus. Nunca, nunca. Versículo 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Deus os fará esperar? Eu lhes digo, Deus lhes fará justiça e depressa. Aleluia, aleluia. Esse é o terceiro contraste que Jesus utiliza na parábola. Ele foi comparar o juiz injusto e mau com o nosso Deus. Se até mesmo, Jesus está falando para os discípulos, se até mesmo um juiz terreno, mau, egoísta, sem nenhum afeto por Deus, produziu justiça na vida de uma pessoa, quanto mais o justo juiz, o santo, o amoroso Deus, fará justiça aos seus. Jesus está afirmando aqui, o Pai nunca rejeita a oração dos seus, de jeito algum. Nosso Deus é amoroso, escuta a gente, as nossas súplicas o tempo todo. O Espírito Santo traduz as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Às vezes a gente não sabe nem o que vai falar direito para Deus. O Espírito Santo fala, Pai, ele está com sede. Pai, ele está fraquinho. Pai, anima ele, dá um gás, levanta ele. Pai, ele está batido. Antes mesmo que as palavras cheguem aos nossos lábios, Ele já sabe o que a gente precisa. Mas Ele quer estar junto da gente. Olha que coisa, que revelação maravilhosa. Deus faz questão, vem filho, vem conversar comigo. Eu já sei o que você vai pedir, mas eu quero te ouvir, eu quero estar junto. Eu quero que você esteja junto, é para o seu bem. É o Deus que não deixa a gente à míngua, Deus não deixa a gente esperando, a gente canta aqui, Deus que não me abandona. Aleluia! Davi descobriu essa verdade maravilhosa e aí escreveu o Salmo 66, versículo 20, Davi fala assim, louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Aleluia, é isso que acontece, meu irmão. Deus não rejeita a nossa oração, porque Ele não afasta da gente o seu amor e a sua graça. Deus jamais afasta de nós o seu amor. E Ele sempre responde às nossas orações, para a sua glória e para o nosso bem. Deus sempre responde às nossas orações. Às vezes a gente se faz de surdo porque a gente não quer ouvir o que Ele está falando. Não é verdade? A gente cria uma resposta, Senhor, tem que ser desse jeito. Aí Ele fala, não, meu filho, vai ser desse jeito. Seja feita quem? A vontade de quem? Seja feita a tua vontade. Deus sempre responde às nossas orações, para a glória dEle e para o nosso bem. A oração sem cessar é para nos manter sempre conectados a Ele. Mas aí alguém poderia questionar, mas pastor, aqui no versículo 7, versículo 8, Jesus está afirmando categoricamente que Ele, Deus, responde às nossas súplicas sem demora. E como explicar que muitas vezes nós temos a sensação que Ele está demorando para responder algumas das nossas orações? Guarde isso, irmão querido. O que nós julgamos muitas vezes como uma demora da parte de Deus, na realidade, é Ele preparando a gente para receber a resposta que Ele já tem para a gente. Muitas vezes o que nós julgamos ser da parte de Deus algum tipo de demora, na realidade, é Ele preparando a gente para receber a resposta da nossa oração. Deus opera o tempo todo. Você tendo consciência ou não tendo consciência, Ele está agindo. A gente canta isso aqui. Nesse momento, Ele está fortalecendo a sua fé com a revelação da palavra dEle. Aleluia. Isso não tem a ver com as nossas petições, com aquilo que Ele pode prover para as nossas necessidades. Não. Mais importante que é o fortalecimento da nossa fé. O apóstolo João,
vai contribuir para a gente nessa questão da oração. Na sua primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 14, João escreve assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Amém, aleluia. Jesus nos ensinou a orar dessa forma, né? Pai nosso, seja feita a sua vontade. João está esclarecendo o seguinte para a gente. Primeiro, Deus não é o gênio da lâmpada que você esfrega, faz uma oraçãozinha, Ele aparece para falar, você tem 3 pedidos. Não. Deus também não é um Papai Noel gospel que trabalha o ano inteiro para ficar atendendo as nossas petições. Não. Graças a Deus que Deus disse não para muitas petições que eu fiz ao longo da minha caminhada da fé. Porque depois de um tempo eu fui vendo como eram pedidos confusos, equivocados, imaturos. O fato da gente não ter a mesma visão das coisas que Deus tem, muitas vezes faz a gente julgar e ficar olhando as circunstâncias erroneamente e achando que Deus está demorando. Jesus falou que Ele fará justiça aí depressa. Aleluia! Jesus nunca se atrasa, meu irmão. Nunca se atrasa. Mesmo que a resposta seja não, mesmo que a resposta seja vamos ficar juntos mais um tempo, mesmo que a resposta seja, essa aí não é a minha vontade. Lembra do apóstolo Paulo? O espinho na carne? Paulo tem consciência que estava sendo esbofeteado por um mensageiro de Satanás. Paulo ora 3 vezes a Deus, né, e fala, Senhor, já foi na reunião de oração 3 vezes, já pediu para o Senhor para afastar esse espinho da minha carne, 3 vezes, o Senhor não está ouvindo, está investindo mais tempo em Pedro do que em mim. Aí o que Deus fala para Paulo? Paulo, minha graça te basta. Em outras palavras, sendo gracioso, estou dizendo para você, Paulo, não vou afastar. Na verdade, Paulo, fui eu que ordenei esse espinho na sua carne, para te manter pertinho de mim, para te proteger da possibilidade de você cair na tentação da vaidade, da soberba. Você teve experiências de muita intimidade comigo. Então, para manter você no seu lugar, eu estou mantendo o espinho na carne, fui eu que mandei. Você percebe? Paulo orou desesperado, pedindo para Deus tirar aquilo. Aí Deus fala, Paulo, a minha graça te basta. Esquece esse espinho na carne. Fui eu que mandei, Paulo. Irmãos, Ele é soberano, Ele é o justo juiz, absolutamente gracioso, amoroso. Diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E é sempre agradável para Ele. Não necessariamente para mim e para você, mas é agradável para Ele. E se é agradável para Ele é porque ela é perfeita e boa. A gente é que tem limitações para entender. Mas depois de um tempo a gente não vê, Deus foi gracioso, Deus foi justo, olha o que Deus fez, eu pedi uma coisa, Ele realizou de outra maneira. Ele tem outra visão, Ele é um Pai amoroso. Tudo que Ele faz é para o nosso bem, para fortalecer e manter a nossa fé na rocha. Foi por isso que Jesus terminou a parábola com uma pergunta contundente. Lucas 18:8. Jesus pergunta, né? Mostra esse lado gracioso de Deus e depois lança uma pergunta para os discípulos. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Vocês tomaram conhecimento agora de que Deus não falha, de que Deus não é importunado, de que Deus quer o contato com vocês, quer conversar com vocês, vocês sempre serão tratados com amor, com justiça, com graça da parte de Deus. Mas, meus discípulos, vocês permanecerão firmes na fé até que eu volte? Por isso Jesus apresenta, para ajudar a gente nesse questionamento, ele já inicia a conversa trazendo 2 aplicações práticas, 2 imperativos. Jesus inverteu, o alerta era tão grande que ele inverteu a ordem da pregação, ele já começou a pregação com a aplicação prática. Versículo 1, a primeira aplicação. Persevere em oração, ore sem cessar, essa é a primeira aplicação. A primeira ordem de Jesus, lá em Lucas 18:1. Jesus contou uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre, orar sem cessar. Essa é a principal aplicação, irmãos. A gente precisa conversar com Jesus o tempo todo, o tempo todo. Amanheceu, você acordou, tomou consciência de que está vivo, que as misericórdias do Senhor renovaram sobre a sua vida, meu irmão, começa a orar. Senhor, obrigado.
Eu não merecia estar vivo nessa manhã, e o Senhor me deu o fôlego da vida, obrigado pela minha família. Aí você já começa a orar pela sua esposa, você que é filho, começa a orar pelos seus pais, começa a orar pela sua célula, pelos seus pastores. Meu irmão, o que não falta é motivo de oração diante do Senhor ao longo de um dia. Começa a orar, agradecer a Deus. Se você está sem tempo para orar, é porque você está fazendo alguma coisa ou muitas coisas que Deus não mandou você fazer. Se você está sem tempo para orar, se você consegue falar para o seu coração, para a sua alma, Senhor, eu não tenho tempo para orar, é porque você está fazendo alguma coisa que Deus não mandou você fazer. Porque o que Ele mandou a gente fazer é ore sem parar. E lembre-se, o motivo principal pelo qual Jesus nos ordena a orarmos sem cessar, não é para a gente ficar fazendo petição para Deus, pedindo, como se Deus fosse um especialista em suprir as nossas necessidades. Não. O motivo principal é que quanto mais eu oro, mais parecido com Jesus a gente fica, meu irmão. Quanto mais oramos, mais fortalecida fica a nossa fé para enfrentar as lutas que nós já estamos enfrentando no final dos tempos, nesses dias que nós estamos vivendo. Às vezes a luta surge de dentro de ambientes que a gente chamaria de igreja. Gente espalhando ensinos que atacam a nossa fé em Jesus. Então a gente precisa estar ligado com o Senhor. Segunda aplicação, nunca desanime. Dá um sorriso aí dentro dessa máscara aí, nunca desanime. Essa é a segunda ordem. Jesus contou uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha, nunca é uma palavra radical. Nunca desanimar. Esse é o segundo imperativo do texto. Jesus está falando, nunca desanime, nunca fique sem oxigênio. Mas como é que eu vou ficar sem oxigênio? Ore sem cessar. Não vai faltar oxigênio. O desânimo nos paralisa, irmãos. O desânimo, a falta de oxigênio vai roubando da gente a alegria da salvação. Lembra, no início eu falei, vai transformando a gente em murmurador. Você olha assim, hoje tem célula online, não aguento mais esse negócio. Aí bota lá aquela figura parada, naquela foto bonita assim, aí vai na cozinha mexer em comida. Aí o líder acha que você está lá prestando atenção. No primeiro culto a galera reconheceu que fazia isso. Vocês são, beleza, ninguém faz isso aqui. Isso é um sinal de que alguma coisa está ruim com a gente, não é com a célula, não é com o fato de ser online. Que a postura deveria ser, Senhor, quem eu vou abençoar hoje na minha célula? Senhor, que palavra o Senhor vai me dar hoje para eu abençoar os meus irmãos na minha célula? A postura tem que ser, Senhor, eu quero estar engajado no reino, quero te servir. Só tem célula online, glória a Deus. Podia não ter nada, irmão. Você podia estar sem ar agora na fé, desfalecendo. E eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus pelos irmãos que, independente da hora e da programação, eles estão ali fiéis em todas as programações digitais que a gente disponibiliza. Gente que tem sede de Deus, gente que quer respirar, gente que, não importa, na circunstância eu vou estar conectado. O desânimo faz a gente perder Jesus de vista. E eu lembro sempre dessa passagem. José e Maria levaram 24 horas para perceber que eles estavam caminhando sem Jesus. E a Bíblia fala que eles levaram 3 dias para encontrar Jesus. Ou seja, quando você perde Jesus de vista, a retomada dessa caminhada é um prejuízo muito grande. Então, orar sem cessar vai manter a gente animado, vai manter a gente engajado. A oração renova o nosso ânimo, a oração renova a nossa vontade da gente ficar envolvido no reino, com as coisas do reino, a vontade de servir, independentemente das circunstâncias. O apóstolo Paulo vai repetir essa instrução para a igreja em Tessalônica. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 16 e 17, Paulo diz assim, alegrem-se sempre. Um homem preso no corredor da morte, em Roma, falando para a igreja, alegrem-se sempre, orem continuamente. Vocês só vão conseguir se alegrar sempre se vocês estiverem orando continuamente. Por quê? O olhar muda. Eu estou próximo de Jesus, a forma de pensar muda, a forma de falar com as outras pessoas muda. É por isso que sempre que algum irmão está com alguma crise de relacionamento com outro irmão, eu pergunto sempre, primeiro pergunto, como que anda o seu relacionamento com Jesus? Como é que está a sua devocional? Quanto tempo que você está sem conversar com Jesus? Por quê? Se a gente está conversando com Jesus constantemente, como é que eu vou falar esquisito com o meu irmão? Como é que eu vou falar com o meu irmão
tendo imagem e semelhança de uma outra criatura. Tem irmão que fala, quem está aí? É legião? Não tem. Então, assim, a gente tem que... Alegrem-se sempre, orem continuamente. Percebe que a alegria e oração, mãos dadas, andam juntas. Irmãos, se você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você é a habitação do Espírito Santo, aleluia. O Espírito que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, o Espírito que nos capacita, que nos dá poder, que nos enche de graça. Isso já é motivo para a gente andar animado, alegre, independentemente das circunstâncias, mesmo que a gente esteja sofrendo, mesmo que a gente esteja passando pelo caminho estreito, que é para ser estreito mesmo, irmão. Mas a certeza de que nós somos alvos do amor e do cuidado de Deus, isso é maravilhoso. Então alegrem-se sempre, orem continuamente. Olha o que Jesus está falando para os seus discípulos. Eu estou voltando. Amém? Quando eu chegar, vou encontrar vocês firmes na rocha, firmes na fé, porque Jesus está voltando, irmãos. Eu tenho certeza. Eu já ouço o barulho da trombeta. Amém? Tudo que Jesus falou a respeito da sua volta já está alinhado. Ele está voltando. Talvez sejamos a geração que vai viver esse momento da apoteose da história humana. Aleluia. Eu creio nisso. Anseio por isso. E peço para ele voltar o mais rápido possível. Amém? Terceira e última aplicação, e que é uma conclusão de tudo que a palavra expôs para a gente aqui hoje à noite. Terceira aplicação, deleitem-se no Senhor. Amém? Deleite-se no Senhor. Jesus contou tudo isso para os discípulos, não para que os discípulos tivessem a segurança de saber que Deus atende a todas as petições, mas para que a gente tivesse prazer, paz, um desejo intenso de ter comunhão com Ele, de se alegrar com Ele. Irmão, Jesus sabe tudo que você tem enfrentado. Jesus sabe tudo o que você está passando. Mas o motivo principal da gente estar aqui, da gente estar caminhando com Ele, é a gente aprender a ter prazer nele, independente do que Ele vai fazer por nós. Para a gente se alegrar nele. Jesus quer que a gente aprenda a ter satisfação nele. De cantar o que a gente acabou de cantar antes da mensagem. Eu quero sempre estar na tua presença. Porque isso é o que faz a minha alma se encher de alegria. Jesus quer que a gente aprenda a amá-lo, a ter alegria na comunhão com Ele. E aí a palavra vai mostrar o que para a gente? Que Ele já nos amava antes da fundação do mundo. Antes de você saber, antes de você ser. Não é isso que a gente canta aqui também? Ele já me amava. Eu sempre fui amado. Aleluia. Jesus me reconciliou com o Pai. Então isso é motivo para a gente ter prazer, ter deleite, ter encanto, ter fascinação por Jesus. Essa é a aplicação prática e conclusão final. Davi, mais uma vez, descobriu e entendeu isso. No primeiro culto eu falei, Davi era um cara do Novo Testamento perdido no Antigo Testamento. Davi, o que você estava fazendo lá no Antigo, Davi? Salmo 37, olha o que Davi escreveu. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Aleluia. Amém. Irmão, você prestou atenção na ordem dos imperativos? Deleite-se no Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, descansa, cara, relaxa. E Ele agirá, Ele vai fazer. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, te amou antes da fundação do mundo. Jesus nunca se atrasa, irmão, guarde isso, Jesus nunca se atrasa. Tudo está acontecendo na velocidade da vontade dEle, que é sempre boa, perfeita e agradável. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, bendito seja o Teu nome, Senhor. Deus que não rejeita a nossa oração, que nunca afastou da gente o Seu amor, a Sua graça. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Sua graça. Obrigado pela certeza que temos livre acesso ao Senhor. Obrigado pela certeza que somos alvo constante do Seu cuidado e do Seu amor, Senhor. Ensina a gente a orarmos mais, a conversarmos mais com o Senhor, a termos prazer de estar na Tua presença, Senhor, a criarmos esse hábito, que isso vire parte da nossa vida, conversar com o Senhor o dia inteiro, o tempo todo, Senhor. Ajuda a Tua igreja, Senhor.
Fortalece a nossa fé, Senhor. Prepara-nos para o grande dia, para o nosso encontro com o Senhor. Por favor, Maranata, Senhor. Volta logo, Jesus. E que o Senhor nos encontre firmados na Tua rocha, para a glória do Teu nome, Senhor. É isso que nós te pedimos, em Teu nome oramos. Amém.